Olá, rainhas, suas lindas, abençoadas. Tchim, tô aqui com o meu cafezinho. Vão se chegando porque hoje a live será incrível. Bem-vinda, rainha! Minha mentorada é a mais aplicada de todas, a mais aplicada, a mais determinada, a mais, né? Sempre arrasando, sempre pontualíssima, chegando na hora. Como você está, minha rainha? Me conte, como você está? Vão se chegando, pegando sua taça com água. Eu venho com os dois, né? Porque eu sou dessas. É a taça com água, porque é muito digno de uma rainha. E a minha xícara de café. Pega papel e caneta, que tem muito conteúdo bom hoje. Hoje promete, viu? Hoje promete. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma live incrível. Estou muito animada para entregar esse conteúdo que eu preparei e que eu trouxe aqui, né? E que de fato pode tornar o seu casamento, a sua vida muito melhor. Então, aproveite, anote tudo, porque como eu sempre digo, se não anota, perde, né? E já vai clicando aí no aviãozinho, já chama as amigas para virem, para aproveitarem esse conteúdo incrível que eu trouxe aqui para vocês hoje. Clica no aviãozinho aqui, ó. Nakita, bem-vinda! Clica no aviãozinho e envie para as amigas, para elas virem também. Porque, de fato, esse conhecimento que eu trouxe aqui hoje pode salvar famílias. Então, é importante que a gente compartilhe e abençoe outros lares que talvez estejam precisando dessa palavra que eu trouxe aqui hoje. E fique até o final, tá? Fique até o final, porque eu tenho uma grande oportunidade para você hoje. Bem-vinda, Gabi! Bem-vinda! Fiquem até o final, porque eu tenho uma grande oportunidade para anunciar aqui hoje para vocês, tá? E só fique, porque vocês não vão se arrepender. Vão se chegando, clicando no aviãozinho, clica no coraçãozinho também, agora mudou, clica assim no coraçãozinho, não é só apertando não, clica no coraçãozinho e parece foguinho, coração e outras opções. Lá vai a professora do Instagram aqui, né? Eita! E eu aprendi essa semana, né, essa nova função aí do Instagram. E aí a pessoa manda o foguinho, o coraçãozinho, né? Mudou, né? O sistema aí. Instagram cheio de novidades sempre, né? Então hoje vamos falar sobre autoestima, né? Qual é a importância da autoestima no casamento, né? Qual é a importância da autoestima no casamento? E existem muitas dúvidas, né? Vamos começando aqui no conteúdo, porque é muito conteúdo hoje. E Esté ficou acordada, então a qualquer momento pode vir a intervenção dela aqui na live, a participação, né? Então, vocês sabem que ela é prioridade, que a mamãe aqui ainda amamenta. Então, a qualquer momento tem a participação dela aqui na live, então fiquem já sabendo. Então, o que é que acontece, né? Existem muitas dúvidas do tipo: ah, mas a minha felicidade deve vir do meu marido, né? O meu marido é que deve me fazer feliz. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, eu casei para ser feliz. Eu casei para ser feliz. Ah, mas o meu marido, ele não colabora, ele não passa confiança e é por isso que eu desconfio dele, né? Ah, eu não sou feliz por culpa do meu marido, que ele faz tudo errado. Eu sou a certa da relação, né? Tem muitas mulheres que acham que só o marido que erra e que ela é a certa da relação.
Também ouço muitas dúvidas, né, de seguidoras dizendo, porque eu faço de tudo, eu já tentei de tudo, mas nada parece dar certo. Nada parece dar certo com esse homem, só entorta. Só entorta, não tem jeito não, Daíra, não tem jeito não esse homem, né? Tem a cabeça formada, a opinião formada, e não tem jeito esse homem, né? É o que as mulheres falam, né? E nada parece fazer efeito, e eu vou rastrear o telefone dele, porque ele só pode estar com outra. Ele só pode estar com outra, porque... E se ele me trair? Eu tenho que estar vigiando. Vai que ele me trai. Eu tenho que estar vigiando. E aí, esses pensamentos, né, essas opiniões que povoam a cabeça da mulher, do homem, né, acontece também do homem pensar essas coisas. E isso tudo, na verdade, só tira a mulher, porque eu estou falando com mulheres aqui, né? Isso tudo só tira as mulheres do foco. E qual é o foco? Primeiramente, elas mesmas. Porque se a gente não tá bem, a gente não vai estar bem para o outro. Se a gente não faz bem pra gente, não tem como a gente fazer bem pro outro. A gente só dá o que a gente tem, não é verdade? A gente só dá o que a gente tem. Então, não tem como. Isso faz a gente se perder cada vez mais da gente mesma. A gente fica endeusando o nosso marido. É como se a gente estivesse endeusando ele, coloca o foco todo nele, é como se fosse quase uma idolatria, né? Porque não, que eu tenho que estar no pé dele, eu tenho que estar sabendo. E esse telefone, ele só vive no telefone e tal. E essa mulher é como se ela colocasse o foco da vida dela todo nesse homem. Ela coloca o foco todo nesse homem. E é como se esse homem fosse um deus grego que precisa estar sendo vigiado o tempo todo. Ou então como uma criança, né? Uma criança que precisa ser espionada para não fazer nada de errado, como que não sabe, né, da própria responsabilidade. Então, isso acontece muito. E é um erro muito grave das mulheres que agem assim. Muito grave. Por quê? Porque isso deixa cada vez mais a mulher mal com ela mesma. Isso deixa ela mal com o marido dela, né? Porque ela tá sempre ali com esses pensamentos duvidosos, né? Que não confia no marido e isso e aquilo. E qual é a paz que essa mulher tem? Qual é a paz que essa mulher tem? Não consegue ter paz vivendo assim, desconfiando o tempo todo e aquela coisa. E ela se frustra, ela se desanima. Ela tenta agradar de todo jeito esse homem, né? Para que ele veja valor nela, né? Para que ele veja valor nela. E isso só acaba piorando tudo. Porque ela vai cada vez mais se perdendo dela mesma. E aí quando chega ali, no meio de campo, ela olha para trás e ela nem lembra mais quem ela é. Ela nem lembra mais quem ela é. Nem lembra mais onde se perdeu. Onde foi que ela parou de olhar para ela e colocou todo o foco no marido. Ou até nos filhos mesmo, né? Se abandona e coloca o foco todo em outra pessoa. E aí ela começa o quê? A se sentir um nada na relação, a se sentir um nada na vida, porque quando o casamento ele vai mal, as outras coisas todas tendem a ir mal. Preste atenção, quando você briga com o seu marido, por exemplo, você vai para o trabalho, como é que você fica? Ou se você fica em casa, como é que você fica? Dorme mal, come mal, e aqueles pensamentos ali, né? Se culpando às vezes. E aí, muitas vezes, a gente começa a se comparar com outras mulheres que têm um casamento melhor, né?
Como é que essa fulana consegue? Posta as fotos assim com o marido sempre tão bem. Mas muitas vezes a gente se engana, viu? Não pense que só porque as pessoas postam fotos são felizes, não. Quantas vezes a gente vê casais, né, postando fotos felizes e com uma semana depois anuncia o divórcio. Então, é uma coisa que a gente tem que estar vigiando, que a gente tem que estar percebendo, é o nosso ambiente. É o nosso lar, como é que está. É percebendo o clima dentro de casa, o nosso marido, como é que ele está. A gente percebe se as coisas não estão bem de verdade. A gente percebe. E quando não está bem, não adianta estar vigiando o celular. Não adianta estar perguntando: fulano, você está me traindo? Fulano, você não me dá atenção? Fulano. E se aqui ele cobra atenção, cobra carinho? Não adianta. Não adianta. E aí a gente vai ficando cada vez mais insegura, cada vez mais as brigas, né, vão acontecendo e a gente começa a se anular, não emite opinião. O marido fala uma coisa que ela não gosta, ela fica calada. Por quê? Porque ela não se enxerga como uma pessoa de valor. No fundo, ela não se enxerga. Porque quem se enxerga como uma pessoa de valor, na hora que a pessoa diz algo que ela não gosta, ali ela já se posiciona. Epa, fala assim comigo não. Eu mereço respeito. Você quer respeito? Me dê respeito, cabra macho. Não é? Mas quando a mulher é insegura, quando a mulher não sabe do seu próprio valor, ela fica calada. Ela aceita. Ela vai deixando, porque na verdade ela tem medo de quê? De se posicionar e o marido deixar ela. O medo dela no fundo é esse. É se posicionar e o marido deixar ela. E aí essa mulher vai se contentando com migalha, vai se contentando com as esmolas, né? Que o marido dá de vez em quando, quer um chameguinho, aí vai e faz um carinhozinho. Aí depois que passa, não liga mais pra essa mulher, não se importa mais, o amor acabou, né? E aí essa mulher, ela não tem forças para lutar pelo que acredita, ela não se acha capaz, é aquela mulher que vê as coisas erradas e não fala. E tudo por medo de perder esse marido. Tudo por medo. E quando fala é cobrando, quando fala é pedindo atenção, ela vira uma pedinte. Quem aqui tem passado por isso, rainha? Você tem passado por isso? Me conte aqui se você tem passado por isso, por uma dessas situações. Me conte aqui. Já compartilharam a live, rainhas? Já abençoaram outras famílias? Clica aqui nesse aviãozinho, vá e mande para essas amigas aí, para elas virem aprender também. Aprender a ser a rainha da casa delas, né? A governar na casa delas. Que os lares hoje estão pedindo socorro, precisando de uma governante na casa delas. E não tem. Então, salva uma família. Você pode salvar uma família compartilhando essa live. Clique nessa setinha aqui e envie para as amigas aí, para elas virem. Se não quiserem vir, aí também já é responsabilidade delas. Mas você fez a sua parte, né? Não é assim? A gente só ajuda quem quer ser ajudada. Quem não quer, se resolva sozinha. Não é verdade? Então, vocês me veem assim hoje, né?
Vocês me veem assim hoje, eu até postei uma foto hoje minha no Instagram contando um pouquinho da minha história. E quem me vê assim hoje, né, com um casamento em ascendência, né, estruturadozinho, vivemos dificuldades como todo mundo, mas a gente sabe resolver, né? A nossa prioridade é a nossa família. Eu entendo o temperamento dele, ele entende o meu, e eu sei me posicionar. Mas nem sempre foi assim, viu, rainha? Nem sempre foi assim. Vou contar uns erros aqui meus. Eu era muito passiva. Tudo era nas mãos dele. Tudo era nas mãos dele. Se tinha algo para resolver, eu não sabia dar opinião. Eu me anulava o tempo todo. E ele começou a ver essa fraqueza minha, essa insegurança. E ele começou a ser grosso. E eu não me posicionava, rainha. Eu não me posicionava. Porque eu não sabia me posicionar. A verdade é que eu não sabia. Eu tinha vindo de um relacionamento, não era nem casamento, era um relacionamento onde houve traição. E eu era desconfiada, triste, desconfiada. E eu tão insegura assim, o casamento começou a desandar. E eu era o tempo todo ali, sabe, tentando agradar ele, fazendo as coisas pra ele, pra ver se... Porque eu achava que o meu valor era naquilo, era no que eu fazia, né? Eu não conhecia o meu valor, a verdade é essa. Eu não conhecia, minha autoestima era baixa, eu tinha saído de um relacionamento onde houve traição e eu não tinha me recuperado ainda, já fui entrando em outro com o meu marido. Ele também já vinha de um outro relacionamento onde houve traição. Então, a gente entrou muito ferido. E assim, fica aquela coisa dentro da gente, né? Não, eu tenho que fazer as coisas pra dar certo, porque eu não posso falhar, né? A gente, quando é traída, a gente fica com o pensamento de que a culpa é nossa, sabe? A gente fica com esse pensamento de que a culpa é nossa. E é por isso que a nossa autoestima cai tanto. E aí, o que era que acontecia, né? Eu sempre muito desconfiada, insegura, e eu tentava agradar ele de tudo que era jeito. Tentava agradar, fazendo de tudo. E ele cada vez mais sendo grosso comigo, porque ele não me via como uma pessoa com autoridade. E aí, quando a gente dá brecha, mesmo a pessoa não sendo má, porque ele não é um homem mau, mas quando a gente vê uma pessoa fraca, a gente tende a avançar, né? A gente tende a ir avançando e passando por cima, né, rainha? Não sei se isso acontece com você, se já aconteceu, se você já passou por uma situação assim, mas geralmente é assim. Quando a gente vê uma pessoa que é fraca, a gente vai indo, vai passando por cima mesmo. É a tendência do ser humano. Todo mundo é falho. E inconscientemente, né? Inconscientemente, porque a gente não faz querendo. Olha, essa pessoa tá baixando a cabeça, então eu vou passar por cima dela. Não é assim. Não é pensando. É inconsciente mesmo. É sem querer, sem saber, vai fazendo. E aí o que acontecia, né? As grosserias dele, eu ia e chorava no banheiro. E as ofensas, às vezes eu explodia também, ia engolindo, até que eu explodia. E ofendia de volta, e gritava de volta, e aquela coisa. E não vou mentir que ainda de vez em quando acontece, né? Porque a gente é falha, às vezes a gente tá tão estressada do dia a dia. E eu, como especialista, eu sei o que tem que fazer, mas quando você vê assim, uma pessoa na internet dizendo, olha, eu sou perfeita, hoje minha vida é perfeita porque eu sei o que eu tenho que fazer, então eu faço tudo certinho. É mentira. É mentira. Porque ser humano é falho e mesmo sabendo o que tem que fazer, dá a bola fora às vezes. Dá. Porque a gente não é perfeito. Só vai ser perfeito quando Jesus voltar aqui e transformar a gente. Até lá, né?
Mas quando a gente tem o conhecimento, a gente tem consciência. A gente sabe quando errou, a gente sabe quando tem que se retificar ali com o outro. A gente sabe, porque sabe que errou, sabe se posicionar na hora que precisa, né? A gente sabe. Então, quando a gente tem o conhecimento, é tudo mais fácil. Mas que a gente pisa a bola fora, às vezes pisa assim. Não vou mentir pra vocês, né? Não vou dar uma de hipócrita aqui e dizer que eu sou perfeita, que eu não sou e ninguém é. Quem dizer que é, tá mentindo. Mas é aquela coisa, né? Eu insegura, não confiava em minha capacidade, eu me anulava e cada vez mais meu casamento ia piorando, e eu tentando agradar, né? Que tudo tinha que ser do jeito dele. E quanto mais eu fazia, mais ele criticava. Quanto mais eu tentava fazer do jeito que ele gostava, mais ele criticava. Aí eu pensava, mas eu faço de tudo, e esse homem nada tá bom. Tá se identificando, rainha? Tá se identificando com isso? Quanto mais eu faço, mais nada tá bom. Esse homem só reclama, esse homem nada tá bom e tal. E eu não vou fazer mais nada. Aí largava de mão, não fazia e deixava tudo, sabe? Aí daqui a pouco aí tava lá eu de novo, fazendo tudo de novo. E aí o que é que acontecia, né? Eu não tinha personalidade, rainha, eu não tinha personalidade, e aí eu ficava tentando me moldar, me encaixar ali pra agradar esse homem. Eu tinha que agradar esse homem, né? E aí, o que é que acontece? Quanto mais a gente dá, mais a pessoa quer, né? Não é assim que acontece? Quanto mais dá, mais a pessoa quer. Quanto mais dá, mais ela vai querer. E aí, quando chegava assim no estopim, que eu tava por aqui já, que eu não aguentava mais, aí eu dizia, não dá mais pra mim, eu vou desistir. Não dá mais, né? Você é insaciável, dizia ele. Você é insaciável, nada tá bom pra você. Eu dizia assim. E aí, eu vou embora, eu não aguento mais. E aí ele ia e baixava a bola, né? E aí melhorava um pouquinho. Aí depois começava tudo de novo. As grosserias, e eu me anulando de novo, tentando agradar. E era um ciclo. Melhorava, piorava, melhorava, piorava. E eu orando a Deus para que aquilo mudasse. Mas é só assim, rainha? É só orar? Não é só orar. A gente tem que dar os passos certos. Não é só orar. E aí o que é que acontecia, né? Como o meu foco era nele, eu não me sentia uma mulher interessante o suficiente para ele. Por quê? Porque minha autoestima era baixa. E já eu vou explicar por que minha autoestima era baixa. E eu não sabia, né? Eu não sabia o que fazer. E eu me perguntava como é que algumas pessoas conseguem fazer o relacionamento dar certo e eu não consigo. O que é que acontece comigo? O que é, rainha, que acontece, né? O que é que acontece? Umas pessoas vivem tão felizes o resto da vida. E eu já tô no segundo e não tá dando certo, meu Deus. Eu não quero ir pro terceiro, não. Tá repreendido. Né? Porque a gente quer casar, a gente quer viver pra vida toda. A gente não quer separar. A gente não casa pra separar. A gente não casa. Né? Quando há separação, quando há o divórcio, é uma disfunção que ocorreu ali. Os dois não souberam fazer com funcionar. E aí deu errado. Mas não é o nosso desejo. Não é o nosso desejo. A gente quer que dê certo. E aí, o que é que acontece? Eu tava vivendo de aparência. Eu vivia de aparência. Mas o relacionamento não é pra ser assim, não é, minha rainha?
Não é para ser assim. Não é para viver de aparência. Ninguém se atrai por estar com uma pessoa insegura. Ninguém se atrai que não se posiciona. Porque, na verdade, essa pessoa que está insegura, que não se posiciona, na verdade, ela está colaborando para o fim do relacionamento. Mesmo sem saber. Ela quer fazer as coisas certas, mas ela não sabe fazer. E, às vezes, ela tem o conhecimento, ela sabe onde achar a solução, mas ela não tem força para ir. Ela não tem força para ir até o final ali, buscar a solução, né? Ficar ali se sabotando, porque é difícil, porque é ele que tem que fazer, ele não merece, né? São as sabotagens essa aí. E aí, ninguém merece viver assim. A verdade é essa. Ninguém merece viver assim. Isso tudo que eu falei até aqui, rainha, nada mais são do que sintomas da baixa autoestima. São os efeitos da baixa autoestima. Quando a mulher se anula, quando a mulher fica fazendo de tudo para agradar, não sabe dizer não, né? Aquela mulher que vive cabisbaixo, é baixa autoestima. Insegura, desconfiada. E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu comecei a aplicar, né? Uns conhecimentos que eu fui me aprofundando, comecei a buscar conhecimento, comecei a me aprofundar sobre relacionamento. E aí, foi quando eu montei uma forma de agir e eu fui aplicando na minha vida. E não é que foi dando certo, rainha. Foi dando certo. E esse método que eu criei é o que eu ensino no meu curso. O caminho para a felicidade. Recupere sua autoestima em 5 semanas. E mais pro final eu vou falar um pouco dele para quem quiser saber, tá? Quem quiser se aprofundar mais, no final eu falo um pouco. E aí foi onde tudo mudou. Foi onde tudo começou a se transformar. Eu recuperei minha autoestima, eu comecei a saber meu valor, eu comecei a saber quem eu era, né, na fila do pão. Eu comecei a saber me posicionar, porque antes eu tinha medo, né? Porque eu pensava, rapaz, o homem é bruto. Mas o homem era bruto porque eu não sabia me posicionar, né? Porque quando o homem é bruto, veja se ele é bruto com todo mundo. Não é, é só com quem deixa, com quem permite. Não é verdade? Agora, se o homem é bruto com todo mundo, aí mande pra terapia, porque aí tem problema. Mas, se o homem é bruto só com uns e outros não, aí vai da permissividade. É quando a pessoa abaixa a cabeça, não se posiciona, né? Não diz como quer ser tratada, né, rainha? Aí acontece isso. E aí, tudo mudou. E eu comecei a aplicar, né, o que eu ensino lá no curso. Comecei a aplicar, fui resgatando minha autoestima, comecei a me sentir capaz. E quanto mais eu me posicionava, mais eu me sentia segura, sabe? Eu, rapaz, sou uma mulher da... Tá vendo, né? Tá vendo? Que dependia de mim. E aí eu fui me posicionando e a coisa foi melhorando. Mas agora, onde foi que tudo aconteceu, né, rainha? Por que que eu era insegura, esse poço de insegurança, autoestima baixa? Onde foi que tudo aconteceu? Onde é que tudo acontece? Onde é? É na infância, rainha. É de lá da infância que a gente traz essa bagagem, né? E a gente, na vida adulta, fica sofrendo dessa forma. Por quê? Situações de abandono. Muitas vezes não é nem abandono de verdade.
Mas uma mãe ou um pai morreu, a criança entende como abandono. Um pai ou uma mãe precisava deixar o filho na casa da avó para ir trabalhar, a criança pode entender como abandono. O pai sai de casa, se separa, a criança pode entender como abandono, como rejeição, mesmo que não seja, porque na verdade quando os pais se separam, ele não está abandonando de fato. Tem uns que abandonam, né? Mas muitas vezes não é apenas que ele decidiu, né? Não soube fazer o casamento funcionar, foi seguir a vida dele, mas a intenção não foi de abandonar a criança, não tem nada a ver com a criança, não é verdade? Mas aí a criança, ela tem uma visão que ela não raciocina que nem a gente. Ela não raciocina que nem a gente. Grande, né? A criança só começa a raciocinar, a ver a lógica das coisas, já depois dos 10 anos. Até lá é tudo emocional. Tudo é culpa dela, ela acha que é culpa dela, tudo que acontece tem a ver com ela. Ela se acha o centro do mundo. Então tudo ela acredita que tem a ver com ela, né? Que é alguma coisa que está disfuncional ali porque ela não é boa o suficiente. É assim que ela se sente. E aí essas situações, né, vão acontecendo e a gente cresce. No meu caso, foi o meu pai que saiu de casa, né? Meu pai e minha mãe se separaram, tinha 8 anos. E eu tomei aquela experiência como rejeição. E eu cresci acreditando que eu não era boa o suficiente porque meu pai tinha me rejeitado. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele não deixou de ser meu pai porque ele se separou de minha mãe. Mas aquilo eu dei o significado de rejeição, porque tudo é significado. Tudo é o significado que a gente dá. E aí eu precisei ressignificar essa experiência para poder retomar a minha autoestima. Para poder saber que eu tinha valor. Que eu tinha valor sim. Né? E que, na verdade, mesmo se o meu pai tivesse me abandonado, isso não tira o meu valor. Não tira. Outra coisa que contribui também para nossa baixa autoestima é a sociedade. Esses padrões que vão incutindo na mente da gente, essas modelos magérrimas. Ah, o corpo perfeito é assim. As coitadas vivem sofrendo, passando fome para ficar daquele jeito. Não é vida. Isso não é vida, né? Contribui bastante para a gente estar se comparando, né? A gente vai se comparando. Então isso também afeta muito a nossa autoestima. O feminismo também, que deturpou bastante, né, o valor da mulher, dizendo que a mulher tem que ser igual ao homem, porque a mulher em si, a mulher sendo mulher não tem valor, que a mulher é inútil, que o trabalho da mulher em casa é inútil, não tem serventia nenhuma. Tudo só besteira. Só besteira. Né? Só besteira. E aí essas mulheres vão, né, incutindo essas crenças na mente delas. E aí elas vão achando que ser mulher não é bom, tem que ser igual ao homem. E aí ela vai, né, perdendo a feminilidade dela, ela vai perdendo a doçura dela, ela vai perdendo o senso de valor dela, a essência dela. Porque quando nós somos criancinhas mesmo, vê como é uma criança. Ela é doce, ela é meiga, ela é gentil. E aí cresce
Muitas mulheres querem mandar no homem, querem controlar o casamento, querem, sabe? E aí vira uma disfunção no relacionamento. Vira uma disfunção. E na verdade existem 3 tipos de família, né? A primeira é a de origem, a família de origem dos nossos pais. E com essa família, a gente tem que aprender a ressignificar as experiências que a gente passou lá. Dar um novo significado para aquelas experiências. Se a gente ouvia que a gente não era boa o suficiente porque não tirava 10 na prova, se a gente ouvia que a gente não era boa o suficiente porque não acertava o tempo todo, a gente errava. Adulto erra, quanto mais criança que está aprendendo. Se houve essas memórias, né, de abandono, de rejeição, de injustiça, tudo isso ficou ali na mente. Ficou na mente. E a gente tem que pegar essas memórias e dar um novo significado para que a gente possa resgatar a nossa autoestima. E esse é o primeiro pilar do meu curso. O primeiro módulo é ressignificando essas experiências. Porque se não ressignificar, a autoestima não resolve. A autoestima baixa não resolve. Tá mentindo quem diz, corte o cabelo que melhora a autoestima. Compre roupa nova que melhora a autoestima. Tá mentindo. Com uma semana depois você já tá o ó de novo. Então, não é por fora. Não é por fora que trata a autoestima. É por dentro que se reflete fora. É tratando essas experiências que nos fizeram nos sentir incapazes, que nos fizeram nos sentir não boas o suficiente, que nos fizeram nos sentir insuficientes. É tratando por dentro primeiro e aí se reflete fora. E a dependência, né, com a família de origem, ela não deve existir no relacionamento. É um ponto muito importante aqui. Quando a gente casa, é a segunda família que vira a nossa família, que é o nosso cônjuge e os nossos filhos. Mãe e pai vira parente. E isso é o que muitas pessoas não querem ouvir. É uma verdade que não querem ouvir, porque querem ter o rabinho preso ali com o pai ou com a mãe, porque se não der certo aqui com meu marido, eu volto para casa da minha mãe. E aí, se a pessoa tem esse rabinho preso lá com a mãe e com o pai, ela não vai se esforçar o suficiente para fazer o relacionamento dar certo, rainha. Não vai. Ela vai estar inconscientemente sempre ali, pensando, se não der certo, vou para casa da minha mãe. E aí, qualquer briguinha, para casa da minha mãe. Qualquer desajustezinho no casamento, faltou uma conta aqui, vou pedir a minha mãe. E aí começa a dar problema no relacionamento. E quando a gente não resolve as pendências com a família de origem, que é a primeira família, que vira parente quando a gente casa, começa a dar problema, porque a gente não consegue governar na nossa família. A gente não consegue governar na nossa família de fato, os filhos e o marido. Porque tem o feminino ferido lá com a mãe, talvez. Tem um negócio mal resolvido lá com o pai. E aí buscou no marido o pai para curar aquela ferida. Aí não dá certo. Não dá certo. E aí a gente precisa curar as experiências com a primeira família para conseguir governar na segunda família, que é a nossa família de origem.
Pra gente ser o feminino da relação e realmente fazer dar certo. E a terceira família são os nossos filhos, que é quem a gente precisa treinar para ser melhor que nós. A gente precisa treinar os nossos filhos para serem melhores que nós. E como é que a gente vai treinar os nossos filhos para serem melhores que nós, se a gente tiver coisa a resolver com os nossos pais? Não tem como. Por quê? Porque a gente está ferido. Quando o casamento está disfuncional, quando ocorre muito ego ali, um querendo ter razão em cima do outro, um querendo comandar o outro, um desconfiando do outro, isso é disfuncionalidade com a família de origem. É aquela pessoa que viu o pai traindo a mãe, ou que o pai traiu a mãe e ele soube. É aquela mulher que viu o pai traindo a mãe, ou a mãe traindo o pai, e cresceu com aquela memória e acha que todo homem é traidor, toda mulher também é traidora. Tudo disfuncionalidade. Pegue as pérolas, viu, rainha? Quem é sábia tá pegando as pérolas aqui para aplicar na própria vida. Pegue as pérolas que eu tô só soltando. Vá colhendo aí, vá anotando, que é para não esquecer. Tá fazendo sentido, rainha, isso aqui que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, comenta com diamante aí. Tem o diamantezinho aí de emoji. Comenta com diamante aí que eu quero ver se tá fazendo sentido pra você. E aí o que é que acontece, né? Sem autoestima, não tem como a gente governar na nossa casa. Sem autoestima, a gente não tem como criar os nossos filhos de uma maneira saudável, emocionalmente saudável. Por quê? Porque a gente tá ferida. Autoestima baixa é ferida emocional que a gente precisa resolver lá com as pessoas que a gente, teve mal entendido na nossa infância. E aí a gente começa a se sabotar quando a gente tem autoestima baixa. A gente diz o quê? Tem uma coisa boa ali, isso aqui tudo que eu tô falando pra você, né? Um casamento feliz, saudável, harmonioso. Isso não é pra mim, Dai. Isso não é pra mim. É difícil demais viver assim, é difícil se relacionar. Não é normal viver assim, rainha. Não é normal viver assim, entre trancos e barrancos. Não é normal. Não é normal viver assim, para baixo o tempo todo, sem forças para lutar, sem ter forças para lutar pela família. Não é normal. Não é normal. Viver tentando agradar, tentando se encaixar ali, tentando agradar o marido o tempo todo para ter valor. Não é normal. Precisa cuidar da autoestima. Precisa cuidar. E aí o que é que você está deixando de viver por pensar assim? Que é difícil, que não é para você, que você não merece. O que você está deixando de viver? Quanto tempo mais você vai viver assim? Dessa forma? E se, por exemplo, hoje fosse seu último dia e você olhasse para trás, o que é que você fez da sua vida? Você não merece viver assim. Você merece viver uma vida abundante, de muito amor, de muita alegria, de muita felicidade, prosperidade, porque foi para isso que Jesus se entregou por nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Não é pra estar vivendo assim, empurrando com a barriga, deixa eu ver no que dá, eu não aguento mais. E esse marido e tal, e essa mulher não tem força pra mudar a situação do casamento dela, rainha. Não é normal isso não. E você não deve se contentar em viver assim. Se você está vivendo assim, você não deve se contentar com essa vida não. Não deve. Você precisa decidir ter uma vida diferente. Sair da zona de conforto. Romper. Dizer assim, basta. Eu cansei de viver assim, eu mereço mais. Eu mereço ser feliz. E eu não tenho que ficar esperando que o meu marido me faça feliz, não. Sou eu que tenho que ser feliz primeiro. É de mim, é de dentro de mim que tem que vir essa felicidade. Entende? É de dentro da gente. Porque essas experiências que a gente teve lá na infância, muitas vezes rouba essa felicidade hoje. Mas é a gente que está permitindo. Porque os nossos pais, os nossos cuidadores, eles nos deram o que tinham para dar. Mas hoje a gente é adulto e a gente decide o que a gente vai levar para a vida. É a gente que decide se isso se prolonga mais ou se a gente dá um basta e decide mudar, decide tirar aquilo de dentro da gente, dar um novo significado. E ter a vida feliz que a gente merece de fato. É questão de decisão. É decisão. É decisão, rainha. E aí, tem mulheres que chegam pra mim e dizem, ah, Dai, eu não mereço. Eu não mereço um casamento feliz. Não merece o quê, mulher? É claro que você merece, todo mundo merece. É claro que você merece. Você não se dedica alto? O quanto você tem se dedicado ao seu casamento? Você não sonha alto? Não sonha com um casamento feliz, próspero, abundante? Você não sonha? E por que não merece? É claro que merece. Todo mundo merece. Todo mundo. Ah, porque é difícil ter um relacionamento bom, Dai. É difícil porque você não tem o conhecimento certo, mulher. É difícil porque você não tem o conhecimento certo. Porque você não está com a autoestima adequada. Aí você não se acha capaz. Pare de pensar assim, pare com isso. Você é capaz sim. Basta se determinar, decidir, escolher. É uma escolha que a gente faz. A gente sempre tem escolha. O casamento tá difícil? É uma escolha. Tanto é difícil permanecer no casamento difícil, como é difícil resolver melhorar. E aí a gente tem que escolher o nosso difícil. Qual é o difícil que você escolhe? Eu escolho o difícil que vai melhorar, que vai me trazer o que eu quero. Porque se já tá difícil eu parada, por que eu vou escolher ficar parada? É melhor escolher o difícil que me leva para o que eu quero. Não é verdade? E qual é o difícil que você tem escolhido, minha rainha? Qual é o difícil que você tem escolhido? Isso tudo é autossabotagem. Isso tudo é a gente se sabotando para não sair da zona de conforto, para não fazer o que tem que fazer. O nosso cérebro, ele tem preguiça. Preguiça de entrar em ação, de agir. Ele tem preguiça. Quem estava na live anterior, que eu falei de uma gordona que fica no nosso cérebro,
É aquela gordona que fica o tempo todo no nosso cérebro, 300 quilos, né? Lá arriada na cama, vestindo uns trapos e dizendo: faça nada não, mulher. Fica aí, esse cara não merece não. Ai, é muito difícil sair, deixa isso pra lá, deixa isso pra depois. Faça nada não. É essa gordona que fica impedindo você de agir e fazer o que precisa ser feito para você ter a vida que você quer, para ter o casamento que você quer. E nós tratamos isso dentro do curso também. É o segundo módulo, autossabotagem. A gente trata isso lá dentro. E uma mulher, quando ela tá sarada, com a autoestima adequada, quando ela dá um novo significado para essas experiências ruins que ela passou, e ela começa a se posicionar quando precisa, e ela sabe conduzir as coisas, né, com sabedoria, ela se torna a rainha do lar dela, ela governa sobre todas as coisas. Não existe problema que essa mulher não resolva. O marido é grosso, ela já resolve ali na lata. O marido tá com mau comportamento, tá muito com o celular, ela resolve ali na lata. Não tá dando atenção, não tá dando carinho, ela sabe resolver com sabedoria. Sem brigar, sem reclamar, sem tá cobrando. Ela sabe. Uma pessoa, quando tem autoestima adequada, ela se sente capaz de fazer qualquer coisa. Ela mete a cara num projeto, ela vai até o fim. Ela impera onde ela chegar, sabe? Ela chega num lugar, a pessoa tenta diminuir ela coloca a pessoa no lugar dela. Porque ela se posiciona. Não aceita que ninguém diminua ela, não. E não é colocando a outra pessoa para baixo, não. É apenas se posicionando de forma firme, com classe. Ela sabe fazer isso. Inclusive, eu ensinei isso na imersão, que está com as inscrições abertas só até hoje, meia-noite, né? Pelo preço que tá, R$ 59,90. Hoje sai do ar, viu? Quem não aproveitou, depois não reclame quando o preço aumentar. Quando eu lançar ele de novo, já vai ser com outro preço maior. Eu só deixei ele nesse valor aí, que tinha potencial para ser muito maior, em homenagem ao mês da mulher. Mas hoje, meia-noite, ele já sai do ar. E aí ele só vai ficar disponível para quem adquiriu, para quem comprou, né? Quem adquiriu o acesso, ele vai ficar disponível por 6 meses. E para outras pessoas, só dentro do curso, que eu vou colocar como bônus. Eita, a garganta tá ruim não agora. E é isso, rainha, que você merece viver. É isso que você merece viver. Tenha coragem de buscar ter a vida que você merece. Tenha coragem, porque você é para ser a influência do Espírito Santo na sua casa. Você tem poder de mudar a atmosfera da sua casa, do seu lar. Foi para isso que você foi criada. Foi para isso. É você que tem o senso de moral do lar, que coloca as coisas em ordem. Você tem esse poder de movimentar as coisas para o lugar certo, para o lugar que dá certo. Você tem poder de gerar vida no seu lar.
Quando uma mulher está sarada, quando a mulher está com a autoestima adequada, ela faz essas coisas acontecerem. Ela faz. Mas a mulher, quando ela está adoecida, né, com a autoestima baixa, quando ela está adoecida pelas experiências que ela passou na vida, ela não consegue. Ela não consegue gerar vida, ela gera morte. Ela amaldiçoa a família, ela amaldiçoa o marido, ela amaldiçoa os filhos, falando palavras negativas o tempo todo, porque ela tá adoecida. E a gente só dá o que a gente tem dentro da gente. Se a gente tá cheia de amor, a gente vai dar amor para outra pessoa. Mas se a gente tá cheia de ressentimento, de mágoa, de raiva, de ódio, é o que a gente vai exalar. Já diz a palavra, a boca fala o que o coração tá cheio. Então, se a gente se enche de amor, se a gente tá com a autoestima adequada, a gente tá cheia de amor ali, a nossa casa vira o reino. Vira um pedaço do reino, como é para ser. O nosso lar é para ser um pedaço do reino. E a família, ela é a base de tudo. A família, ela é a base de tudo. Se a família não está bem estabelecida, ela afeta todas as áreas da nossa vida. A gente não consegue se dedicar no trabalho, a gente não consegue se dedicar em nada que a gente for fazer. Não consegue. E nós temos que defender a nossa família com a nossa vida. A gente tem que defender, esse é o nosso maior propósito. É um projeto de Deus a família. É projeto de Deus. E quando ele diz que o homem tem que morrer pela mulher, é porque a família tem esse valor. É o maior tesouro que a gente tem nessa terra. A gente pode perder tudo, bens, tudo que for, mas a nossa família tem que permanecer erguida. Porque quando a família ela está erguida, ela prospera. Quando ela está bem estruturada, ela prospera. Não importa o que aconteça, ela volta a prosperar novamente. Porque isso é promessa de Deus. A família é a nossa maior riqueza. E se você está decidida e você diz, olha, chega de viver desse jeito, chega, eu cansei, eu vou tomar conta da minha vida, né? Eu vou criar vergonha na cara e eu vou ter a vida que eu mereço, porque eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspera, eu mereço ser abundante. Eu já quero avisar você que eu vou abrir inscrições do curso O Caminho da Felicidade. Resgate sua autoestima em 5 semanas, porque é em 5 semanas o curso, 5 módulos. E foi o método que eu apliquei em minha vida, que eu consegui resgatar minha autoestima e que hoje eu ensino para as minhas alunas. Quem entra e aplica consegue resgatar a própria autoestima e consegue resolver suas pendências em sua casa, consegue ser a luz da sua casa, consegue ser o farol que ilumina, que mostra o caminho. E aí, se você tem interesse, se você sente que está precisando resgatar a sua autoestima, que você quer ser feliz, você quer encontrar a felicidade dentro de você, você quer curar essas experiências ruins que te atrapalham até hoje, que te deixam para baixo, que não te deixam ser uma mulher próspera, abundante, com o feminino sarado em sua casa, já vai se preparando o cartão, porque eu vou dar uma oportunidade para as mulheres que estão determinadas
e que querem de verdade. Só essas que vão estar comigo, tá? Porque eu seleciono as minhas rainhas. E aí, se você quer dar essa oportunidade para você, você quer de verdade, são essas rainhas que eu vou estar selecionando. Somente essas rainhas que realmente estão comprometidas a ter os resultados, a buscar a própria felicidade, a aplicar o método que eu apliquei em minha vida e que gerou os resultados que eu tenho hoje, tá? Então, eu vou estar abrindo inscrições para o curso e somente essas mulheres que vão à luta e fazem acontecer é que eu quero comigo. Se você ainda está querendo se você ainda está pensando, porque é difícil, está aí se sabotando, está ouvindo a gordona de 300 quilos aí no seu cérebro, dizendo que não é para fazer nada, então, né, não é seu momento. Todo mundo tem seu momento, eu entendo, mas as que estão determinadas, que decidiram dar um basta e quer viver a vida que elas merecem, quer viver o casamento que elas merecem, que não quer esperar pro marido fazer elas felizes, tá? Que quer buscar realmente, são essas mulheres que eu vou estar selecionando para o meu curso, porque é muito digno uma mulher ser valorizada no casamento. É muito digno uma mulher saber colocar sua casa em ordem. É muito digno saber seu valor e governar junto ao seu marido, porque foi para isso que nós mulheres fomos feitas. Para auxiliar governando junto a ele. E não para ficar baixando cabeça. Não para ficar com a cabeça cabisbaixa, né? Um peso morto dentro de casa. E o marido olha e diz, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida. Com aquela mulher ali que tá paralisada na vida, na zona de conforto. Então, a imersão a partir de hoje, meia-noite, não estará mais disponível, tá? Hoje, meia-noite, a imersão não estará mais disponível pelo preço que estava. E ela vai estar disponível dentro do curso. Eu vou dar como bônus. Vai ser um dos bônus dentro do curso. E quem se inscrever, né? A primeira que se inscrever no curso, quando eu lançar, vai ganhar uma sessão de coaching comigo, né? Eu não atendo individual mais, eu não atendo, mas quem for a primeira determinada e se inscrever no curso vai estar ganhando essa sessão de coaching comigo para eu influenciar, para eu ajudar ela direto no ponto que ela está precisando no casamento dela. Lá dentro também tem um bônus como ser valorizada no casamento, tá? Tem outro bônus como blindar a mente. E uma aula sobre sexualidade com uma amiga minha, psicoterapeuta cristã, Marcilene. Ela vai estar dando dicas sobre sexualidade, como você agir realmente ali na cama para ter o prazer mútuo dos dois, visando o certo e o errado de acordo com a Bíblia, né? Porque é sobre isso que ela fala. Então, se você está determinada a mudar de vida, se você está determinada a dar um basta e recuperar sua autoestima e ter o casamento que você merece, ter a felicidade que você merece, parar de buscar nos lugares errados e buscar no lugar certo, que é dentro de você, eu vou estar abrindo inscrições do curso amanhã de manhã, às 7 horas da manhã. E a primeira a se inscrever vai ganhar a sessão de coaching, tá? A segunda a se inscrever vai ganhar às 5, depois da primeira,
vai ganhar uma devolutiva de autossabotagem para aprender a lidar com os seus sabotadores, que é esses bichinhos que ficam na cabeça. Deixe pra lá, deixe pra depois, você não merece, você não é bom o suficiente. São eles que ficam aí com essas vozinhas que não deixa você fazer a dieta que você quer, não deixa você investir no seu casamento como você quer, para ter um casamento feliz e próspero, não deixa você fazer tudo o que você quer, não deixa você ir pra academia. São eles. Então, às 5 depois, né? Claro que a primeira ganha também, tá? Mas às 5 depois ganham essa devolutiva de autossabotagem. E é isso. Amanhã de manhã, 7 horas, o link estará na minha bio. E a primeira a se inscrever já garante o seu bônus. E as seguintes ganharão todos esses outros bônus aqui, tá? Como blindar a mente, como ser valorizada no casamento. Sem falar no curso, que já é bem preparado, é um método realmente que eu estruturei de acordo com a minha vivência, com o que eu passei, que deu certo pra mim. E você não vai precisar bater cabeça, você não vai precisar estar dando murro em ponta de faca para você acertar o caminho. Você não vai precisar estar lendo livros e livros, fazendo cursos e cursos como eu fiz, para saber o caminho, porque o caminho está lá. O caminho está lá, tá? Você vai aprender a lidar com tudo que está te atrapalhando de ter a felicidade que você merece, que você quer. Amanhã, 7 horas, o link estará disponível. Espero você lá, se é a sua hora, né? Se é a sua hora. Espero você lá e vamos juntas rumo à felicidade. Que todas nós merecemos, é digno, né? De sermos felizes nessa vida. Que Deus nos fez foi para sermos felizes, não para ficar batendo cabeça nesse mundo, tá bom? Ficou alguma dúvida, minhas rainhas? Esqueci de falar o valor, né? O valor do curso normal é 497, mas primeiramente, como é a pré-venda que eu vou estar liberando, sairá por 297, R$200 de desconto você vai estar recebendo por 2 dias só. Depois ele vai para o valor normal de 497, e aí quem quiser comprar depois só no valor cheio, tá? Com os R$200 de desconto só esses 2 dias, amanhã e depois de amanhã. Depois volta para o valor 497. Então, se eu fosse você, aproveitava e já fazia a sua inscrição, se é o seu momento e se é o seu objetivo, né? Recuperar a sua autoestima e encontrar a sua felicidade de verdade, tá bom? Ficou dúvida, minhas rainhas? Muito feliz de ter vocês aqui até agora. Me conte se ficou alguma dúvida. Meu café esfriou. Gente, vocês já viram minha xícara chique que eu ganhei do meu marido? Tá sujinha aqui. Sou rainha. Dai Rezende, mentora de rainhas. Vocês já viram minha xícara? Um amor com ela. E ainda, ó, aqui embaixo veio escrito o nome Live, já com seu propósito determinado. Tá sendo usada no propósito dela, né? Se não ficou dúvidas, minhas rainhas, eu vou terminando por aqui. Que bom que vocês gostaram, ficou muito feliz. Eu vou deixar salva por 24 horas a live. Comentem o seu maior aprendizado, o que mais fez sentido para vocês. Comente, tire um print e me marque nos stories de vocês, que eu vou repostar no meu. Estou amando ter vocês aqui comigo. Tiraram o print? Me marquem lá nos stories de vocês, que eu vou repostar no meu, tá bom? E comentem o seu maior aprendizado na live de hoje, que eu vou amar saber.
tá bom? Muito obrigada, minhas rainhas, por terem ficado comigo até aqui. Espero vocês amanhã, se fizer sentido para vocês entrarem no curso. Às 7 horas eu libero o link. O link na bio, né? No meu perfil, link azul no meu perfil. E aí é só clicar lá e eu te vejo do outro lado, tá bom? Um beijão bem grande no coração de vocês. Um cheiro enorme. Tchau, minhas rainhas. Até mais.